Há quase 2.700 anos atrás, um homem muito sábio recebeu tremendas revelações da parte do Eterno, o Criador dos céus e da terra. E ele escreveu em forma de perguntas, de indagações. Ele escreveu e, com o passar dos anos, foram essas perguntas, essas indagações, esse trecho que nós iremos ler, foi colocada num livro, ou melhor, uma coleção de livros que nós conhecemos como Bíblia Sagrada. Essa revelação está contida aqui no livro de Provérbios. Enquanto você dá o seu like e se inscreve no canal, eu estarei aproveitando o ensejo e lendo para você rapidamente na versão King James. Meu nome é Edson e eu estarei lendo e você vai saber se você pode, se você sabe qual é essa resposta após eu ler. Diz assim no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo número 4. Quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem reúne o poder dos ventos em uma das mãos? Quem represa as águas do mar em túnica ou em roupas? Quem determinou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Responda-me, se é que o sabes. Parece ser uma pergunta simples, mas eu quero te dizer que essas indagações, ao longo dos anos, não foram tantas pessoas que puderam responder. Algumas delas tropeçaram, alguns por causa da religião, por causa da filosofia, por causa de muitos outros motivos. Poucas pessoas puderam responder essa pergunta: qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Você nota que o escritor, ao perguntar isso, ele faz um desafio, dizendo: responda-me, se é que o sabes. Se você responder a última pergunta, qual é o nome do Pai, ou seja, o nome do Criador dos céus e da terra, e qual é o nome do seu filho, você também estará respondendo todas as outras indagações. E já que nós estamos falando de nome, de centralizarmos este assunto dentro das Escrituras e dentro do conhecimento secular, nome é importante para você. O que você diz é o que as pessoas que seguem religiões dizem, que não tem problema, que nome pode ser qualquer um? Você é o que pensa dessa forma? Ou é daqueles que pesquisou, fez a sua própria pesquisa para analisar, para poder responder essa tão sábia pergunta que para alguns é um grande desafio? Nome é de grande importância. Quando se fala de nome, nós observamos, até mesmo a ciência, ela procurou abordar este tema. Recentemente, no ano de 2018, a revista Galileu trouxe uma matéria falando sobre a importância do nome. E muitas outras revistas trouxe também, porque não basta você colocar um nome qualquer. Se você observar dentro das Escrituras, você vai permear ela e você vai ver a importância do nome. No nosso dia a dia, ela é importante. Quando a pessoa tem um filho, automaticamente, ela com muita diligência, com muita inteligência, com muita sabedoria, ela procura dar o melhor nome para o seu filho. Ninguém quer que o seu filho tenha um nome qualquer. Mas, quando se trata do Criador dos céus e da terra,
algumas pessoas têm dito que não tem problema, que nome pode ser qualquer um. O nome do Eterno, o nome do Criador do céu e da terra e do seu Filho, o nome dele não é Deus. Se você pensou desta forma, que a resposta seria essa, você se enganou e se embaraçou com a religião. Deus é apenas um título grego que Roma adotou e quando foi traduzir as Escrituras, colocou esse nome, Deus, que vem de Zeus. Então o nome dele não é Deus, isso é apenas um título. Se você disse, é Senhor, também você se enganou. É outro título, originalmente falando, era um título cananeu, de adoração a outros deuses. Roma pagã também trouxe para as Escrituras, tirando o verdadeiro nome do Criador e inserindo esse nome Senhor, em homenagem a deuses estranhos. Mas talvez você diga, já sei, é Jeová. Não, você também errou, porque a letra J, ela só foi inserida em nosso contexto no século XV. Então, não pode ser Jeová, porque a letra J, ela não existe nem no hebraico, nem no grego e nem no latim. Mas qual é o nome dele, então? O nome dele, nós falamos e nós temos provas. Se nós observarmos as provas que nós temos, somente a arqueologia seria o suficiente para mostrarmos o quanto nós estamos corretos. Recentemente, nós vimos a descoberta dos pergaminhos, documentos que foram encontrados na ilha de Elefantina, lá no Egito. Esta ilha, banhada pelo rio Nilo, quando começou as escavações, por volta do ano 1906, ela trouxe documentos que revelavam o verdadeiro nome do Criador do céu e da terra. Eles dataram os achados. Os escritos foram aproximadamente por volta de 470 a 500 anos antes do nascimento do Mashiach, de Cristo. Justamente quando os babilônicos capturaram, quando o povo de Israel foram levados como escravos para a Babilônia, e muitos judeus e aldins fugiram para outros lugares, e alguns deles veio parar nesta ilha no Egito, chamado Elefantina, e lá eles escreveram muitas coisas e até construíram um templo em adoração ao Criador do céu e da terra, o Todo-Poderoso. Então, nesses escritos, nós temos uma revelação do nome verdadeiro do Criador. Yod, Rei, Vav, Rei, Yahweh. Da mesma forma, podemos apontar outro fato interessante da arqueologia, quando nós vimos a descoberta de um selo do bondoso rei Ezequias. Este selo tinha o nome do rei, no qual, em hebraico, não se pronuncia Ezequias, mas sim Erisquial. Quando foi achado este selo por arqueólogos israelenses, provou várias coisas. Uma, a veracidade das Escrituras, porque as Escrituras citam em 2 Reis, capítulo 18, o rei Ezequias. Então mostra que esse personagem, rei Ezequias, ele existiu e a Bíblia fala a verdade. Da mesma forma, outro fato interessante é que no nome de Ezequias, Erisquial, contém o nome do Criador do céu e da terra, que é Yahweh. Então o selo de Ezequias prova o achado arqueológico. E por que não lembrarmos também dos pergaminhos do Mar Morto, encontrado em 1947, que o sistema religioso nunca fala, jamais eles falam, que esses pergaminhos foram encontrados nas cavernas de Corã, em 1947, na região do Mar Morto. 38 livros foram encontrados.
e aos milhares e milhares de vezes aparece o nome original, verdadeiro, do Criador do céu e da terra. Ou às vezes você pergunta, por que lá o meu líder religioso nunca me disse isso? Eles não têm interesse que você saiba o nome verdadeiro do Criador do céu e da terra. Eles não têm interesse. Com certeza, nós temos provas, várias provas arqueológicas, históricas e provas até científicas, provando que o nome do Eterno são 4 letras sagradas. Yod, Rei, Vav, Rei e Yau. Então já sabemos o nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Yau. E o nome do seu filho? O nome do filho precisa conter o nome do Pai. O nome do filho tem que estar inserido, tem que estar embutido o nome do Pai no filho. Se você está seguindo alguma tradição ou tradução do nome daquele que morreu na cruz do Calvário, chamando ele de outro nome, observe se o nome que você está seguindo contém o nome do Pai. É a prova definitiva se ele é falso ou se ele é verdadeiro. Porque o nome do Filho contém o nome do Pai. Quando o povo de Israel saiu do Egito, em Êxodo capítulo 23, as Escrituras diz o Eterno falando com Moisés, dizendo, Moisés, vou enviar o meu anjo. Esse anjo era o próprio filho dele. E ele disse, olha, cuidado, não peque diante dele, nem se rebelie contra ele, porque nele está o meu nome. Ali era o Filho do Eterno, do Altíssimo. Que na versão Almeida foi substituído por o anjo do Senhor. Mas na verdade é o anjo de Yau, o Criador do céu e da terra. Então qual é o nome do filho? Yausha é o nome do filho. Ele mesmo disse, quando estava aproximando da crucificação, naquela oração, ele falando com o Pai, ele disse, Pai, eu glorifiquei o teu nome aqui na terra, e eu te dei a conhecer o teu nome. Nota, por quê? Porque o nome dele era Yausha. Quando as pessoas pronunciavam Yausha, estavam pronunciando também o nome do Criador do céu e da terra. Só quem tem a ideia e a satisfação, ou a malícia, ou a maldade de mudar, de arrancar o nome original do Criador e colocar nomes inventados por Roma, é o paganismo. E eles fizeram isso lá no passado. Você observa que quando Daniel, nessa leva dos judeus para a Babilônia, as Escrituras diz que Daniel foi levado até a Babilônia. Azarias, Ananias e Misael eram 4 jovens. Todos os 4 nomes glorificavam, exaltavam, enaltecia o nome do Criador. E quando chegou na corte de Babilônia, os babilônicos tiraram o nome deles, que exaltava o Criador do céu e da terra, e colocou outros nomes no lugar. Colocou Mesaque, Abednego e Sadraque. E no de Daniel colocou Beltesazar. Todos esses 4 nomes citados agora são adorações a divindades. São homenagem a divindades que os babilônios estão fazendo, trocando o nome deles. Aí eu pergunto a você, com quem você acha que Roma aprendeu a mudar o nome? Que tradição que elas estavam seguindo? Os seus ancestrais, a Babilônia. Então, para ela, era um costume trocar nomes abençoados e colocar nomes de maldição no lugar. Por isso que você não conhece, hoje na sua religião, eles não falam o verdadeiro nome, Iau. Não falam o verdadeiro nome, Yausha. Eles não falam. Por quê? Porque foram substituídos nas versões de Bíblias que você tem. Foi trocado por Roma. Nos próximos vídeos, nós vamos falar acerca
dos nomes dentro das Escrituras, a importância dos nomes dentro das Escrituras sagradas. Vamos falar de Adão. Adão deu nome aos animais. Vamos falar de lugares. As Escrituras citam no livro de Josué, capítulo 14, versículo 15, quando os hebreus conquistam uma das terras de Canaã, dos cananeus, e o nome daquele lugar era Kiriat Arba. Quem era Arba? Arba era da família dos gigantes. Arba era um grande conquistador. Arba era da família dos Anaquins. Era um homem valoroso, famoso naquela época. Mas quando os hebreus tomaram aquela cidade, eles não quiseram o nome de Arba, não. Não, eles colocaram Hebron. Tiraram o nome do paganismo, daquele homem que era pagão, apesar de ser famoso, mas não servia ao Criador, e colocou o nome de Hebron, que está até o dia de hoje aí, Hebron. E esse nome significa aliança, amizade. Então você nota quanto é importante o nome. Se o nome não fosse importante, meu irmão, as pessoas não procurariam colocar nas suas empresas os melhores nomes. Se o nome não fosse importante, as pessoas não colocariam o nome dos seus filhos, os melhores nomes. Até a antropologia estuda nomes. Aí você vem dizer que nome não tem problema, não pode ser qualquer nome. O seu, talvez do seu filho, pode ser o nome, tem que ser o nome diligentemente procurado. Agora, quando se trata do nome do Criador do céu e da terra, tem que ser qualquer nome, né? Nome não muda. Tá? Nome próprio, ele não pode ser traduzido. Ele pode até ser transliterado, mas não traduzido. Eu li alguns livros na minha vida, alguns livros eu li. E eu observo agora, por exemplo, tinha um livro que eu li, do escritor chamado Miles Pillman. Quem era Miles Pillman? Era um escritor, e do inglês, esse livro foi traduzido para vários países do mundo. O nome dele era Miles Pillman, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. O nome dele era Miles Pillman lá, e foi traduzido para vários países. E os países que receberam esses livros, nas suas próprias traduções, nas capas dos seus livros, o mesmo nome estava escrito, Miles Pillman. Nome não muda. Continua sendo o mesmo. Eu li um outro livro também, chamado As Catacumbas de Roma. Esse livro era de Benjamin Scott. Também esse livro foi traduzido em vários e vários países. E em todos os países que ele chegou, o nome continuou sendo o mesmo. O nome continuou sendo o mesmo. Benjamin Scott. O nome do escritor. Ele não muda. Por exemplo, se eu chamo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, eu preciso aprender inglês para eu falar o nome de Donald Trump? Não. É porque tem algumas pessoas que dizem que a gente não pode falar o nome Yahweh, não, porque nós não somos hebreu e nós não falamos hebraico. Mas eu preciso falar inglês para falar o nome de Donald Trump? Eu preciso falar francês para eu falar o nome de Emmanuel Macron, o presidente da França, conhecido hoje no mundo inteiro, e que cada dia a sua popularidade cresce, e todos os países conhecem ele como Emmanuel Macron? Eu preciso conhecer? Claro que não. Então, da mesma forma, nomes não podem ser alterados, não podem ser mudados. O nome do Criador Yahweh, e o nome do seu filho Yahshua, deveria estar intacto para que o mundo inteiro conhecesse o nome dele. Se não fosse pela Igreja Católica, por Roma pagã, você estaria invocando o nome do Criador até os dias de hoje. Yahweh e o seu filho Yahshua. Se inscreva no canal e no próximo vídeo estamos dando continuidade a esse vídeo, falando sobre a importância do nome dentro das Escrituras Sagradas. Que o Eterno continue abençoando poderosamente a tua vida.